O Cofre Histórico. 20 de dezembro de 2013. Richard Norris e seu primo James Norris estavam em pé sobre o solo rachado e estéril de Hasseltrack Playa, uma bacia remota no coração do Vale da Morte, na Califórnia. O ar estava gelado, uma contradição para a região famosa por registrar as temperaturas mais altas da Terra. Naquela manhã precisa, o que eles testemunharam não foi apenas um evento geológico, mas o fim de um mistério que assombrava exploradores, mineiros e cientistas desde o final da Corrida do Ouro. Diante de seus olhos, rochas pesadas, algumas com o peso de um homem adulto, começaram a deslizar lentamente sobre a lama, emitindo um som de raspagem suave que ecoava pelo anfiteatro natural das montanhas. Elas estavam andando. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos voltar no tempo. A primeira menção oficial a esse mistério data de 1915, quando um minerador chamado Joseph Crook relatou ter visto rastros longos e sinuosos atrás de pedras em uma planície perfeitamente plana. Não havia pegadas de animais, não havia marcas de pneus, e o terreno era tão sensível que qualquer tentativa humana de empurrar as pedras deixaria evidências óbvias na lama. No entanto, lá estavam elas, trilhas de centenas de metros, curvas fechadas de 90 graus e movimentos que pareciam desafiar as leis da inércia. O local desse enigma é Hasseltrack Playa, um leito de lago seco cercado por montanhas de 360 metros de altura. Por décadas, o lugar foi palco de uma das investigações mais frustrantes da história da geologia. Como pedras de até 300 quilos poderiam se mover por distâncias tão vastas sem que ninguém jamais as tivesse visto em movimento? A lenda das pedras que andam nasceu e, com ela, uma enxurrada de teorias que iam do fascinante ao absurdo. Em 1948, os geólogos Jim C. Lister e Allen Agnew iniciaram um mapeamento sistemático dos trilhos. Eles descartaram rapidamente a ideia de que o magnetismo da Terra estaria puxando as rochas, já que a maioria delas era composta de dolomita e não continha ferro suficiente para tal reação. O mistério, então, tornou-se sombrio. Surgiram teorias sobre campos de força invisíveis, vórtices de energia e até a intervenção de seres de outros mundos. Para os céticos, a explicação era o vento. Mas havia um problema matemático. Para mover uma rocha de 300 quilos sobre aquela superfície, seriam necessários ventos constantes de mais de 800 km por hora, algo que nunca foi registrado em lugar nenhum do planeta. Na década de 1970, o pesquisador Robert Sharp decidiu levar a investigação a um nível pessoal. Ele selecionou 30 pedras de tamanhos variados, deu nomes a elas, como Karen e Hortense, e as monitorou por anos. Sharp cercou algumas pedras com estacas de ferro para ver se elas ficariam presas. O que ele descobriu foi ainda mais bizarro: as pedras simplesmente manobraram em torno das estacas ou saíram do cerco sem derrubar os obstáculos. Karen, uma rocha de 300 quilos, desapareceu de sua posição original e foi encontrada centenas de metros depois, sem deixar pistas de como venceu a gravidade e o atrito. O Vale da Morte não é apenas um lugar, é um ambiente hostil que guarda seus segredos com unhas e dentes. Durante o verão, o solo atinge 50 graus Celsius, transformando a lama em uma crosta dura como concreto. No inverno, o cenário muda. E foi no inverno que a peça final do quebra-cabeça começou a ser montada. A tensão narrativa atingiu seu ápice nos anos 2000. Cientistas equiparam rochas com unidades de GPS de alta precisão e estações meteorológicas automáticas. Eles esperaram anos. O deserto é paciente, e a ciência teria que ser ainda mais. O problema era que o fenômeno só ocorria em condições extremamente raras, talvez uma vez a cada 10 ou 20 anos. Era necessário que uma sequência perfeita de eventos climáticos acontecesse em uma ordem específica. A revelação que Richard Norris obteve em dezembro de 2013 foi o momento eureka da geologia moderna.
O mistério das pedras que andam não era causado por ventos furiosos, alienígenas ou magnetismo. A resposta era muito mais elegante e frágil: o gelo. Para que as pedras andem, o Vale da Morte exige uma coreografia precisa. Primeiro, a planície precisa ser inundada por uma camada rasa de água, vinda de chuvas raras ou neve derretida das montanhas. Essa água deve ser profunda o suficiente para permitir a formação de gelo, mas rasa o suficiente para que as pedras não fiquem submersas. Durante a noite, a temperatura deve cair o suficiente para criar uma camada de gelo fino, conhecida como gelo de vidraça, com cerca de 3 a 5 milímetros de espessura. Quando o sol nasce no dia seguinte, o gelo começa a derreter e se quebrar em grandes placas flutuantes. É aqui que o impossível acontece. Com o solo por baixo transformado em uma lama escorregadia e as placas de gelo agindo como velas de um barco, ventos leves, de apenas 15 km por hora, são suficientes para empurrar essas imensas jangadas de gelo. As pedras, presas no gelo ou sendo empurradas por ele, começam a deslizar sobre a lama líquida com uma facilidade assombrosa. O rastro que vemos depois que a água evapora é o resultado dessa navegação silenciosa. As curvas de 90 graus ocorrem quando a direção do vento muda repentinamente, alterando o curso da placa de gelo. As pedras que se movem em paralelo são aquelas que estavam presas na mesma placa gigante. O mistério foi resolvido não por uma força bruta, mas por uma combinação microscópica de elementos naturais. No entanto, o fim do mistério científico não diminui a aura de espanto que envolve Hasseltrak Playa. Imagine estar naquele deserto absoluto, no meio da noite, e ouvir o estalar de milhares de placas de gelo se quebrando como vidro, enquanto rochas milenares iniciam sua caminhada lenta pela bacia. É um lembrete de que a Terra possui mecanismos de uma complexidade que muitas vezes nossa tecnologia custa compreender. A história das pedras que andam é uma parábola sobre a investigação humana. Durante um século, procuramos por causas grandiosas e sobrenaturais para explicar o que estava acontecendo, enquanto a resposta estava na simplicidade de uma fina camada de gelo e um sopro de vento. O Vale da Morte, apesar do nome, revelou-se um lugar de movimento e dinâmica constante. Até hoje, visitantes viajam horas por estradas de terra batida e pedregulhos afiados apenas para ver os rastros de Karen e suas companheiras. Elas permanecem lá, silenciosas, esperando pelo próximo inverno perfeito, quando a água, o gelo e o vento conspirarão novamente para fazê-las flutuar sobre o solo do deserto. A ciência pode ter explicado como, mas o espetáculo continua sendo uma das narrativas mais profundas da geologia mundial. As pedras que andam nos ensinam que o mundo está vivo de formas que nem sempre percebemos. Elas são as cronistas silenciosas de um deserto que se recusa a ser estático. No cofre histórico, cada camada de lama e cada trilha na poeira nos conta que o mistério não desaparece com a explicação, ele apenas se transforma em admiração. Salva esse vídeo para nunca esquecer que até as rochas têm suas histórias de viagem. Inscreve-se no Cofre Histórico para continuar desvendando os enigmas que o nosso planeta esconde sob a superfície. O próximo mistério pode estar logo ali, na próxima curva da história. Até a próxima investigação. Inscreva-se no O Cofre Histórico.